algum dia Amém. chegar até Deus. Só pela morte de Jesus e pela sua ressurreição Amém, Jesus. é que nós poderíamos chegar até Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria convidar para abrir em João capítulo 14. João 14, começando no versículo 6. João 14, 6 e 7. Nós vamos começar aqui a palavra esta manhã. Temos tido alguns problemas técnicos, mas tenho visto que a malta está a trabalhar duro para nos resolver. E somos muito gratos a Deus pela vida de cada um, pelo esforço de cada um, para que possamos não só cultuar a Deus juntos aqui, presencialmente, mas também possamos ser acompanhados por aqueles que estão mais longe, não é? Por exemplo, uma pessoa que costuma nos acompanhar de longe, hoje está de perto, é a Lorena, não é? Muitas vezes ela está a acompanhar na Inglaterra e hoje, felizmente, está connosco presencialmente. Mas, glória a Deus por isso. João 14, versículos 16 e 17, nós vemos assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, palavra de Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus prometeu enviar o Espírito da verdade. Antes de acender isso, foi antes da sua morte e ressurreição. Depois de morto e ressurreto, antes de ascender aos céus, em Atos 1:8 nós lemos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais uma vez, Jesus prometeu o Espírito da verdade, o Espírito Santo, sobre a vida dos seus discípulos, a vida dos seus seguidores. Em Atos 2, começando no versículo 1, nós temos um momento em que isso se cumpre. E eu gostaria de ler convosco até o versículo 12. Amém? Atos 2, de 1 a 12. Então diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia e falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Vindos de onde? De todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, na sua língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeias, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar pela terceira vez em nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer isto dizer? Espírito Santo de Deus, nós pedimos que neste momento o Senhor nos ajude a concentrar na Tua Palavra, ouvir a Tua voz, aprender mais acerca de Ti. Queremos repreender as distrações, as coisas que nos impedem de estar atentos
Dá-nos, Senhor, uma mente alerta, um espírito pronto nesta hora, para que a Tua palavra, Senhor, faça sentido, para que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para nos ensinar nesta manhã. Usa-me, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o poder do Espírito Santo, para a Tua glória, para a glória de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Então, voltando para João, capítulo 16, eu sei que nós temos o 14, mas eu queria ler o versículo de João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Nós vemos assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. O outro Consolador, sobre o qual nós lemos há bocadinho, no capítulo 14, versículos 16 e 17: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Eu gosto, nós precisamos de perguntar na nossa aula de fundamentos, quando falamos sobre o Espírito Santo, por que é melhor o Espírito Santo do que Jesus em carne e osso, aqui, presente, hoje, no nosso culto presencial? Por que é melhor o Espírito Santo? Está em todo lado, né? O Espírito Santo está em todo lado. Nós não precisamos marcar, né? Olha, eu sou o próximo da fila, né? Olha, a minha senha é para o dia tal, né? Não é preciso nada disso, porque Jesus presente fisicamente, né? Ou ele estaria em um lugar cada vez, ou então seria uma porção de Jesuses para todo lado. E era uma confusão, né? E provavelmente o Jesus em África seria um pouco mais escuro, não é? Na Europa mais claro, na Ásia com os olhos mais puxados, e depois era uma confusão, não é? E então Deus sabe, Jesus sabia, convém que eu vá, porque eu vou vos enviar outro Consolador, que vai estar, como diz aqui no capítulo 14, versículos 16 e 17, estará sempre convosco. Ele habita convosco, ele estará em vós. É este o Espírito Santo prometido a todos os discípulos, todos os seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos falar um bocadinho nesta manhã sobre como atua o Espírito Santo. É tão importante nós percebermos e buscarmos, como dizia o Pedro agora há pouco, intimidade com Deus por meio do Espírito Santo. Não é? É importante isso, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. No nosso curso de Fundamentos, como eu disse, nós temos uma aula sobre isso. É uma introdução, é breve, não é? Mas aqueles que ainda não fizeram, procurem se inscrever em setembro, quando começarmos uma nova vida. Amém? Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, eu não posso dizer tudo aqui nesses poucos minutos, mas eu acho que é muito importante nós lembrarmos e louvarmos a Deus, agradecermos a Ele, porque Ele nos transforma. É o Espírito Santo que nos transforma, né, daquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo, em aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. É Ele que faz esse trabalho de transformação na nossa vida. Desde a própria criação, quando Deus nos cria, não é? Quando Ele faz de nós um ser humano, desde a própria criação, em comparação com a criação do universo, o Espírito de Deus vai parando sobre o caos da nossa vida, né? O Espírito Santo paira ali, à procura de oportunidades para fazer de nós novas criaturas, né? Uma nova criação, para nos vivificar em Cristo Jesus, para que deixemos de estar mortos os nossos delitos e pecados, e então passemos a estar vivos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi sobre isso que Jesus falou a Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, ele falou assim: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É preciso nascer do Espírito, é preciso nascer de novo, é preciso ser vivificado, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa própria conversão é o Espírito Santo que convence
muitos de nós já temos ouvido aquele texto em João capítulo 16, é logo a seguir aquele 7 que nós lemos, João 16, 7, vem o 8 que diz que o Consolador, quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o próprio Espírito Santo que faz esse trabalho. Quando nós damos oportunidade, quando nós dizemos sim, eu quero, sim, eu creio, sim, eu me arrependo, é porque o Espírito Santo está a nos convencer do pecado, do nosso pecado, da justiça, da vontade de Deus e do juízo de Deus sobre o pecado e sobre toda a maldade. É o Espírito Santo que nos convence. Ele não só nos convence, mas uma vez que nós façamos uma decisão de seguir a Cristo, de recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos sela. Isso faz lembrar um pouco uma pregação há 2 semanas, em que o Daniel falou sobre a segurança eterna. Então o Espírito Santo faz isso, Ele nos sela como seus discípulos, como seu, como propriedade sua. Está em Efésios 1,13, esse versículo diz assim: nele também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Glória a Deus por isso. O Espírito Santo nos convence, e também, quando nós fazemos a nossa decisão, quando nós nos identificamos com Cristo, com a sua morte, a sua ressurreição, Ele, o Espírito Santo, nos cela. O Espírito Santo da promessa nos cela. A ideia que está por trás dessa imagem, Efésios 1,13, quem estiver a apontar Efésios 1,13, é aquela ideia do selo que eles colocavam numa carta, num documento, né? Usavam uma cera, usavam uma argila, um barro, né? E punham ali o selo, um anel, e selavam e ficava aquela marca. E obviamente devia ficar intacto, né? Não se devia quebrar o selo, né? Devia ficar intacto naquela função, naquela situação em que dizia que era propriedade desta ou daquela pessoa, só devia ser quebrado na altura certa. Também é a mesma coisa, quando nós falamos, quando o Daniel falou há 2 semanas sobre a segurança eterna, é isso, nós somos selados. E somos selados de tal forma que o Espírito Santo nos protege, nos defende, evita que qualquer coisa, nada nos pode separar do amor de Deus. A única coisa que poderá eventualmente, através de muita resistência, através de muita rejeição, quebrar o selo, somos nós próprios. Se chegar a esse ponto, de rejeitarmos a esse ponto insistentemente, o selo só pode ser quebrado pela própria pessoa. Porque Jesus disse: aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pelo contrário, Ele protege. Nada nos pode separar do amor de Deus. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Ele convença e sela. Cada um se torna discípulo de Jesus. Mas também Ele age, nos transforma pela santificação. E a santificação é um termo assim, bastante religioso, cristão, não é? Quem não conhece muito a Bíblia e os meios cristãos não percebe muito bem isso, o que é santificação. Mas a santificação, além de ser aquele momento de começar com o selo, quando o Espírito Santo nos sela, também tem a ver com a ideia de separação. Santificar significa separar. E no caso de Deus, do Espírito Santo, é separar para Deus, separar para o uso, o propósito de Deus. Isso não é aquela pessoa apenas que vai servir como pregador, como missionário, mas todos os cristãos, todos os discípulos que têm o Espírito Santo são separados para Deus, tá bem? Para no seu trabalho, no seu ambiente de escola, na sua vizinhança, na sua família, cumprir o propósito mais elevado de Deus na sua vida. Somos selados e somos santificados, somos separados pelo Espírito Santo para Deus, para a realização do seu propósito. Mas esse é um processo que leva a vida toda. Começa quando nós conhecemos a Cristo e até hoje eu ando nele e até a minha morte estarei nele. É um processo, né? E a pouco e pouco, parece que quando eu começo a perceber melhor as coisas, e então o Espírito Santo me revela que, olha, falta mais qualquer coisa, né? Então a santificação continua. Continuamos a ser separados por Deus para a realização do seu propósito maior nas nossas vidas. Seja onde estivermos, em qualquer ambiente, mesmo num ambiente caótico e cheio de adversidade, mesmo no Afeganistão nesta hora,
as pessoas continuam a ser santificadas, continuam a ser preparadas pelo Espírito Santo nas suas vidas. É um processo que leva a vida inteira. Há aqui um versículo em 1 Tessalonicenses 5, 23, que é muito interessante. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Vou repetir. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Plenamente. Não é em parte, não é uma parte só, mas que eu queira entregar a Deus. Não. Plenamente, em todas as partes, conservados. A conservação é algo que leva tempo, é um processo, é conservar. Não é momentâneo. Sejam conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, por isso é importante nós, diariamente, nós temos essa noção de que o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo a transformar a minha vida, a me capacitar, a me proteger, a me defender, tudo isso é importante. Por isso é que tem aquela imagem bonita em Efésios 6, não vamos abrir agora, mas da armadura de Deus. E Paulo diz aos Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus. Não é? Deve ser uma preocupação diária, constantemente, a estarmos nos revestindo, nos protegendo com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com todas as partes de nós, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com todas as partes da armadura de Deus. Amém? Então, ele vai nos santificando também. Mas o Espírito Santo, além de nos transformar, ele também comunica conosco e nos capacita. É bom isso ou não? Comunica conosco e nos santifica. A comunicação é algo que, desde o Antigo Testamento, no Novo, é sempre, então o Espírito Santo está sempre a comunicar. Mas há uma diferença. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele atuava sobre uma determinada pessoa, uma pessoa específica, de forma temporária. E qual é a diferença? Nós vimos no princípio, depois que Jesus ascendeu aos céus e prometeu, o Espírito Santo desceu, é que ele está sempre convosco. Não é temporariamente, sempre convosco. Está em vós, está convosco. É completamente diferente. Depois de Cristo, o Espírito Santo comunica constantemente. Agora, ele é muito criativo. Ou não fosse Deus, né? Deus é muito criativo. E ele, se nós somos criativos, é porque nós somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Ele é muito criativo, fala-nos de muitas maneiras. A principal é através das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Mas ele fala conosco pela oração, na nossa mente, no nosso espírito. Ele fala conosco através de pessoas. Espero que o Espírito Santo fale convosco esta manhã, através de mim. Amém? Ele fala conosco também através de circunstâncias. Coisas que acontecem na nossa vida. Até pandemias Deus pode usar para falar conosco. Não é? Então Deus fala conosco de várias maneiras, de forma muito criativa. Ele fala conosco. Eu, durante esse tempo que estive fora, foram 2 semanas, mas passaram muito a correr, eu tive a oportunidade de pregar em 7 lugares diferentes. E nesses 7 lugares diferentes eu falei um pouquinho sobre o trabalho de Deus em Portugal, o que Deus está a fazer aqui, de oração. Agradeci todos aqueles que oram constantemente por nós e pelo trabalho de Deus em Portugal. E eu decidi, foi em oração, um dia de sabedoria a Deus, eu decidi em cada lugar falar sobre uma daquelas coisas que eu tenho vindo a chamar de milagres da pandemia. Né? Então eu escolhi 7 situações diferentes e partilhei para todos se regozijarem conosco com coisas que Deus tem feito na nossa vida ao longo desse tempo. E então, quando eu estava a fazer isso, né, nesta partilha, claro, eu tinha que escolher qual que eu vou usar hoje, qual que eu vou usar amanhã, de manhã, à noite, e fui escolhendo. E houve um dia que eu tinha feito na minha organização, eu tinha escolhido na parte da manhã, na segunda mensagem daquela manhã, falar sobre o facto de que a nossa irmã Hermínia, a quem nós amamos muito, 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 quando ela nos deixou no ano passado, nós estávamos em pandemia e não podíamos fazer funerais. Não podíamos fazer aqui velórios nem funerais. Só que a irmã Hermínia, ela faleceu exatamente 2 ou 3 dias depois de ser levantada. 2 ou 3 dias ela faleceu depois que já era possível, de uma forma tímida, de uma forma simples, não é? Sem aglomerações, mas já era possível fazer velório e funeral. Tinha que ser tudo no mesmo dia, no espaço de X horas,
mas era possível. E foi uma bênção muito grande nós podermos aqui partilhar com a sua família e seus amigos sobre a vida dela, o tanto que ela foi importante para nós, e também sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho. Muitas pessoas não entraram aqui, ficaram aí no pátio. Outras nem entraram no pátio, ficaram aí do outro lado da rua. Mas muita gente conhecia Noemi e quiseram demonstrar com a sua presença, mesmo de longe, esse seu amor e o seu reconhecimento. Então, eu ia partilhar sobre isso no domingo de manhã, no segundo culto, quando, em oração, em preparação para fazer isso, o Senhor me fez lembrar que o pastor daquela igreja faleceu há pouco tempo de Covid. O pastor daquela igreja. E o Espírito Santo me chamou a atenção. Talvez não seja o melhor lugar para dar esse testemunho da dona Emília. Talvez não seja. Eu falei, tem razão, Espírito Santo. Então troquei, dei outro testemunho ali e falei sobre a irmã Emília em outro lugar. Não é? E é assim, o Espírito Santo fala conosco de variadas maneiras. Não é? De variadas maneiras, dirigindo a nossa vida, dando-nos sabedoria para as mais diversas situações na nossa vida. O Espírito Santo, como eu disse, comunica conosco, mas ele, e é criativo, mas ele também comunica, intercede por nós. Ele comunica sobre Deus a nós e também comunica sobre nós a Deus, vamos dizer assim. Ele próprio fazendo parte da Trindade, ele próprio comunica. Então nós temos aquele versículo que gostamos imenso, né? Em Romanos 8, 26, que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos o que dizer, ó Deus, não estou a perceber nada, nem sei o que dizer, nem sei o que pedir, não sei. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele leva o nosso pedido, que nós não sabemos fazer, ao trono de Deus. Né? E é ouvido. O nosso pedido é ouvido. Então eu gosto de pensar no Espírito Santo como um tradutor, não é bilíngue, um tradutor multilíngue. Né? Ele traduz todas as línguas do universo, né? De Deus para as pessoas e das pessoas para Deus. Né? Ele está sempre pronto. E é também aqueles que conseguem traduzir simultaneamente. Mas não é só uma pessoa, é todas as pessoas. Então é impressionante, né? Aquele que trabalha em tradução sabe que é difícil para a nossa cabeça fazê-lo sozinhos. Imagina o Espírito Santo. Só Deus seria capaz de um trabalho como esse. Então, glória a Deus. Ele comunica conosco. E o meu, aqui eu estou ficando cada vez mais baixo aqui. Daqui a pouco eu não tenho mais. Daqui a pouco estou sentado no chão aqui para continuar. Pronto. Então, ele não só comunica conosco, mas também capacita-nos. Lembra, em Atos 1,8, recebereis, ao descer sobre vós, recebereis poder. Poder, dunamis, recebereis poder, dinamite, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ele nos dá poder com uma variedade de dons espirituais, dons sobrenaturais, dons de sabedoria, dons de serviço, dons de liderança, uma variedade de dons que ele distribui à sua igreja. Há algumas listas em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, mas nós não vamos ler essas listas agora. Não é? A plenitude do Espírito. É importante o que eu vou dizer agora, mas a plenitude do Espírito, os seus dons, o seu poder, jamais caberiam numa só pessoa. É impossível uma só pessoa com todos os dons e todo o poder de Deus. Isso é impossível. E é por isso que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, não só é em nós individualmente, mas é em nós, corpo de Cristo, a igreja. Ele habita em nós como corpo, como família, como igreja. E aí sim, eu acredito que uma igreja saudável terá, quanto mais saudável, mais ela terá a plenitude dos dons em operação. Né? Em operação para o bem de todos, para a bênção de todos, para a transformação de todos. Para finalizar, é importante lembrarmos também que o Espírito Santo desenvolve em nós o seu fruto, o fruto do Espírito. Ele desenvolve em nós o seu fruto e supre com precisão nas áreas em que nós mais precisamos dele. Ele desenvolve em nós o fruto do Espírito. Podemos dizer que o fruto do Espírito, que é, vamos lá comigo, amor,
alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é? Então, essas coisas, contra essas coisas não há lei. O Tiago leu no princípio do nosso culto, na verdade, ele desenvolve em nós o seu fruto. Mas quando pensamos nessas coisas, amor, alegria, ou gozo, paz, paciência, longanimidade, quando lemos essas coisas, são coisas que têm a ver com caráter, não é? Tem a ver com caráter. Então, o fruto do Espírito, na verdade, é o caráter do Espírito Santo que é desenvolvido em nós. O próprio caráter de Deus é desenvolvido nas nossas vidas. Agora, isso, como várias coisas que têm a ver com o Espírito Santo, depende de nós querermos, depende de nós buscarmos, depende de nós cultivarmos. Por isso, em Romanos 12, nós vemos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é preciso haver uma busca, um cultivar, um querer transformar-se pela renovação, a troca do chip. Não é lavagem, é voluntariamente trocar o chip, né? É voluntariamente dizer: este aqui não funciona, este aqui eu já vi que não é bom, então vou trocar por aquilo que funciona, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus para as minhas vidas, para a minha vida. Então, o que nós notamos? A prioridade do fruto do Espírito não é para mim, não é para eu ficar melhor, embora isso aconteça, mas a prioridade é que eu, ficando melhor, posso melhor servir a comunidade, aos outros. Posso melhor alcançar aqueles que não conhecem a Cristo, porque tem o fruto do Espírito, o caráter do Espírito Santo a ser desenvolvido na minha própria vida. Amém? Então, também ele vai, então, como eu dizia, suprir-nos com direção, com sabedoria, com ânimo, força, o apoio de que precisamos em cada situação, aquele apoio, sobretudo espiritual, que precisamos. Ele tem a habilidade de trazer à nossa vida pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Quantos é que já tiveram essa experiência? Eu muitas vezes, não é? Uma situação que parece que não tem nada a ver, uma pessoa que eu não vi de lado nenhum, né? Um ambiente, e de repente aquilo faz parte do plano de Deus, é algo que Deus usa para o meu bem, ou para o bem da minha família, da minha comunidade. O Espírito Santo a trazer as pessoas certas no momento certo na nossa vida. Ele nos guia, dando sabedoria, ânimo e força, a força necessária. Eu me lembro que esta semana, enquanto estava preparado para falar convosco, comecei a pensar nesta semana, o tanto que foi necessário o Espírito Santo na minha vida, para me dar ânimo, para me dar força, para me dar sabedoria, para me ajudar a fazer decisões, algumas pequeninas, outras não tão pequenas como isso. Foi uma semana difícil, sem o Espírito Santo, nem quero pensar como é que seria, não é? E então, procurando ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que é correto. Mas dentro desse apoio, eu volto a afirmar que eu acho que é muito importante, o Espírito Santo está sempre a nos defender contra os ataques do nosso inimigo, contra tudo aquilo que nos quer destruir. Mas mais uma vez nós temos que querer ver isso, querer reconhecer isso, querer receber de Deus o seu cuidado e a sua proteção, reconhecer isso na nossa vida. Ele nos dá, como eu disse, aquela armadura eficaz. Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo habita permanentemente nos discípulos de Cristo. Amém? Ele habita permanentemente em nós. Eu costumo dizer muitas vezes acerca de estar cheio do Espírito Santo. Eu gosto de usar a comparação do pneu. Quando se lembra da comparação do pneu? O pneu vazio, o pneu que tem um furo, tem ar lá dentro ou não tem? Tem, só que é pouco. O ar que tem lá não chega, né? Se eu continuar a conduzir com o pneu daquela forma, vai ser uma condição horrível. Vai ter que ser devagar, as curvas eu posso, etc. Então é importante, não é só ter o Espírito Santo, mas estar cheio do Espírito Santo. Né? Porque mesmo cheios, os pneus cheios, a viagem pode ser complicada. Mas é menos. Mas é menos complicada, porque os pneus estão cheios. Amém? Então a nossa viagem não é que tira as complicações todas da vida. Não, dá-nos capacidade de viver nesta vida. Estarmos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida, a nos dar direção, sabedoria, a guiar-nos, a dar-nos força.
A verdade é que o Espírito Santo, como eu disse, trabalha em nós para transformarmos, mas trabalha também através de nós para tornar Jesus conhecido em todo o mundo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o poder não é somente para eu viver uma vida melhor, mas também para eu ser testemunha com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas reações, minhas atitudes, a forma como eu vivo a minha vida transformada pelo Espírito Santo. A verdade é que sem o Espírito Santo jamais poderíamos nos tornar nas pessoas que fomos criados para ser. Sem o Espírito Santo, nós jamais poderíamos alcançar o propósito para o qual nós fomos criados. Seria impossível. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, nesta manhã, vamos agradecer a Deus pelo seu Santo Espírito. Amém? Pode ser que haja entre nós alguém que ainda não fez a decisão de entregar a sua vida a Cristo, ainda não fez aquela decisão tão importante. Eu preciso, talvez com esta palavra, diga: eu preciso do Espírito Santo. Então, tem que começar por reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem tem Cristo na sua vida, tem também o Espírito Santo. Né? Tem acesso a Deus pelo seu Santo Espírito. Então, não deixe passar o dia de hoje. Faz essa decisão, entrega a vida a Jesus, recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a nós que já fizemos essa decisão, é um momento de nós, não só agora, mas continuamente, agradecermos a Deus pelo seu Santo Espírito, que nos transforma, não é? Pelo seu Santo Espírito que comunica conosco, pelo Espírito Santo que nos capacita. Sejamos gratos a Deus pelo seu Espírito. Amém? E vamos pedir nesta manhã, cada um de nós, vamos pedir a Deus que desenvolva o fruto do Espírito abundantemente na nossa vida. Que cada vez mais nós sejamos reconhecidos pelo amor de Deus que está em nós. E um amor que produz alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, fé, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, todas essas coisas. Por quê? Porque contra estas coisas não há lei nenhuma. Uma pessoa que age com esse caráter, não há nada, não há lei nenhuma em país nenhum, lugar nenhum, a menos que seja completamente mal e contra tudo que é bom. Não há lei nenhuma contra estas coisas. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé neste momento. Está muito calor, estamos cansados, está em verão, queremos, não é, ir para um tempo mais fresquinho aí fora, mas vamos colocar de pé e vamos tirar alguns segundos para, neste momento, agradecermos a Deus pelo Santo Espírito e pedir que Ele nos enche e produza em nós o seu Espírito, o seu fruto com abundância. Amém? Glória a Deus. Pai de amor, nós queremos agradecer-te pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Ó Deus, o Espírito Santo é Deus, por isso nós não conseguimos compreender plenamente. Apenas tocamos a superfície aqui nesta manhã e temos tantos motivos para agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado porque Jesus cumpriu a sua promessa e quando ascendeu aos céus Ele enviou outro Consolador para estar sempre conosco, para habitar em nós, para estar dentro de nós individualmente e nós como igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós queremos agradecer-te porque há uma comunicação aberta contigo pela ação do Espírito Santo. Obrigado a Deus porque o Senhor nos capacita, nos dá dons e poder de acordo com a necessidade, de acordo com a tua vontade. Mas nós queremos pedir neste momento, em nome de Jesus, que o fruto deste Espírito que em nós habita seja produzido abundantemente nas nossas vidas. Na minha vida, na vida daqueles que estão a ouvir nesta manhã, daqueles que vão ouvir no outro dia qualquer, e na vida da tua igreja. Nós como igreja, juntos, colaborando uns com os outros, animando uns aos outros, encorajando uns aos outros, chamando uns aos outros à atenção quando necessário. Nós possamos experimentar o fruto do Espírito
a ser produzido abundantemente em nós, como igreja, como corpo de Cristo. Glorifica o teu nome, Jesus, no nosso meio. Enche-nos do teu Espírito. Produz o teu fruto. Supra, Pai, aquelas necessidades espirituais que tu sabes que nós temos, que nós, se calhar, nem demos por ela ainda. Ó Pai, nós te louvamos, agradecemos e pedimos que o Senhor venha a suprir e a nos capacitar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um que nos tem acompanhado. Tenha uma boa semana. Procure rever os versículos que falamos nesta